povo, bem-vindos à Psicolândia, Gustavo Iguaçu. Bom, metade de Gustavo Iguaçu. Você liga aí no nosso canal, se inscreve, deixa o sininho ativo, deixa um comentário. Vamos chegar aos 1000 inscritos, hein? Cara, e hoje tá embaçado pra mim, gente. Tô voltando depois de uns dias parados. Pra quem não sabe, eu acho que eu já comentei num vídeo, o último vídeo, acabei quebrando a clavícula, levando um tombo de moto, mas cara, é isso, recuperação, bola pra frente. Hoje eu queria fazer só uma pequena reflexão, coisa rápida, tá? Então é um vídeo bem curto. O podcast, é bem comum hoje nós vermos o podcast como um local de distribuição de informação ou compartilhamento de informação. Porém, o podcast ele não é um local de produção de conhecimento. Muitas pessoas veem o podcast porque é o acesso mais fácil que tem a determinados tipos de informação, já que nos podcasts você vai desde cientistas, jornalistas, políticos, pensadores, artistas, enfim, no podcast vai todo mundo, até aqueles que não deveriam estar lá. E o podcast, por ser uma linguagem um pouco mais acessível, uma linguagem mais, como diria, próxima da população comum, a população comum, então, ela se sente um pouco mais tranquila ao assistir o podcast, em vez de, por exemplo, ir ler um livro, ou ir ler um artigo científico, ou estudar por si só. Vamos lembrar que o Brasil é um país que foi durante muito tempo carente de informação. O Brasil durante muito tempo carente de informação no sentido de negar a informação a alguns grupos de pessoas. Até os anos 80, 1980, o Brasil tinha 90% de população analfabeta, gente. Então é evidente que a nossa população, ela tem uma carência de conhecimento, ela tem uma dificuldade intelectual, ela tem uma ausência de conexões neurais, digamos assim, suficientes para poder desmembrar alguns discursos. Inclusive, tem um livrinho aqui muito legal, que é esse do Chomsky. Já cheguei a falar sobre ele aqui no canal. Esse livro aqui é um livro de cabeceira. Mídia, uma manipulação política e propaganda. O Chomsky aqui ele vai trazer as ideias de como funciona a propaganda. A propaganda funciona pelo medo. Tem vídeo no canal sobre isso aqui. Bom, ponto-chave é o seguinte: o podcast. O podcast é uma forma de manipulação também. As pessoas, elas acreditam que o podcast, por ser como se fosse uma conversa de bar, ele está ausente de ideologia. Pelo contrário, é no podcast onde as ideologias hoje têm mais facilidades de serem compartilhadas. Por quê? Porque em toda mesa de podcast nunca há um ponto contraditório. É interessante que quando há debates, os debates eles nunca são, digamos assim, pautados em critérios específicos. Então vai ter debate de não sei quem contra não sei quem. É um cara falando por cima do outro, não tem um título, não tem um tema, não tem tempo, não tem rap, não tem... Então assim, o podcast, pensando por mim, e eu vejo bastante, eu adoro ouvir podcast, ver e ouvir podcast, né? É interessante que o podcast hoje ele virou um local onde nós acreditamos que o conhecimento é produzido, mas não. Lá é um local de transferência de informação. Então eu posso, por exemplo, ser um estudioso e ir no podcast e compartilhar um conhecimento desconhecido, mas eu não produzo conhecimento lá, porque lá é um local onde não tem a capacidade técnica e metodológica de estudos. Produção de conhecimento é na universidade. O podcast ele não é local de produção de conhecimento. Quando a gente fala de podcast, aprendi uma coisa no podcast. Toma cuidado, que geralmente a gente não aprende muita coisa lá não. Pelo contrário, a gente desaprende. Podcast é uma coisa legal para a gente ter início, um primeiro contato, alguma coisa? Mas cuidado com os cortes que aparecem por aí. Hoje, com a manipulação política, é muito mais fácil da gente aceitar uma ideia que ela não tem posição na realidade. Aceitar uma ideia que ela é, de fato, uma ideia que vai fazer com que a nossa consciência seja diminuída. As ideias, elas têm poder, gente. As ideias, elas têm poder para a violência. As ideias têm poder para o mal. E por isso que eu, então, indico novamente, leia o Noam Chomsky,
mídia, manipulação política e propaganda, para a gente perceber como que a propaganda ela modifica o nosso olhar sobre a realidade. E esse olhar sobre a realidade fará com que eu perceba a realidade de uma maneira da qual ela não é. Isso é o que a gente chama de ideologia. Então a ideologia é o quê? Não é um conjunto de ideias. É a capacidade que há um discurso de criar um novo olhar sobre uma realidade para mim ver essa realidade da forma com que ela não se apresenta. Então eu vejo alguma coisa sobre um outro olho, sobre uma outra ótica, sobre uma outra observação. Então imagine isso aqui, ó. Aqui tem uma parede e aqui tem uma janela. Você não está vendo a janela, mas tem. A ideologia é como se fosse a janela. Eu percebo que há alguma coisa lá fora, mas eu não sei o que é, porque a janela está fechada. Isso é uma ideologia. É a capacidade que tem do discurso, a capacidade que o discurso tem de colocar uma venda sobre os meus olhos e apresentar a realidade da maneira com que ela não é. Isso é ideologia. E isso a propaganda e o podcast, ele acontece de uma maneira extremamente natural hoje em dia. Justamente porque a gente acredita que no podcast são locais de produção de conhecimento, quando verdadeiramente não são. Se inscreve no canal, deixa um comentário, compartilha o link. Tamo junto, até os 1000 inscritos. Grande abraço.